Olá pessoal, boa tarde. Hoje iremos falar um pouquinho sobre literatura. Os alunos responsáveis pelo trabalho são Leonardo Alves, Maria Graziela, Andressa Fernandes, Rian Rocha e Vitória Manuela. Ao longo do trabalho, a gente vai abordar a biografia do autor de cada obra, a síntese da obra, a narrativa, a importância da obra, o contexto histórico, relações com situações atuais e, por fim, as referências. As duas obras escolhidas pelo nosso grupo foram Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a biografia do autor de Vidas Secas. Graciliano Ramos de Oliveira, ele nasceu em 27 de outubro de 1892, na cidade de Quebrangulo, que fica localizada em Alagoas. Desde muito novinho, o seu assunto de maior interesse já eram as línguas. Inclusive, o seu primeiro conto ele foi publicado aos 11 anos de idade. Graciliano ele já trabalhou em diversos lugares, principalmente em jornais, publicações literárias, já fez parte do exército, já ajudou seus pais na lojinha da família, já deu aula de português e entre outros diversos cargos públicos que ele já atuou. Em 1938, ele publicou o livro que talvez seja sua obra mais famosa, que é Vidas Secas. E, por mais de 10 livros publicados, ele ganhou diversos prêmios e conseguiu se consagrar a um dos maiores autores do Brasil. Graciliano faleceu em 20 de março de 1953, vítima de câncer do pulmão. Vamos falar sobre a síntese da obra de Vidas Secas. Vidas Secas é um romance regionalista nordestino que foi desenvolvido ao longo de 1930. Esse romance ele é dividido em 13 capítulos e esses capítulos atuam como um bloco que se justapõe ao longo da leitura. Vidas Secas conta a história de Fabiano e sua família de retirantes, que é composta por sua esposa, Sinhá Vitória, seus 2 filhos, uma cachorra chamada Baleia e um papagaio. Embora toda a família de retirantes sofra o mesmo obstáculo, cada capítulo do livro coloca um membro familiar em evidência. A miséria vivida em Vidas Secas funciona como um ciclo. Quando se menos espera, os familiares são obrigados a se mudar novamente. A fim de representar a secura do ambiente, Graciliano Ramos ele usa orações coordenadas assindádicas, frases nominais e raramente utiliza adjetivos. Esse livro ele é o único livro do autor que utiliza como foco narrativo a terceira pessoa. A presença de monólogos e para expor o pensamento dos personagens, Graciliano Ramos ele utiliza o discurso indireto livre. Os personagens eles se comunicam por meio de exclamações, interjeições guturais, onomatopeias, resmungos e gestos. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a narrativa do livro Vidas Secas. Aqui vamos considerar o enredo, o espaço, o tempo, personagens, narrador, linguagem e vamos começar primeiro falando sobre o enredo. O enredo, ele conta a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos que tem que se mudar frequentemente para áreas menos castigadas pela seca. Agora vamos falar um pouquinho sobre o tempo. Em Vidas Secas, é nítido a valorização do tempo psicológico. O espaço, ele é o sertão, que é marcado por chuvas irregulares e escassas. O narrador, ele é em terceira pessoa, onisciente e onipresente. A linguagem, ela é sucinta e sem sentimentalismo, adequado à seca. É um seco que diz muito com poucas palavras. Por fim, os personagens. Os personagens são Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais velho e o menino mais novo, o dono da fazenda, o soldado amarelo, a cachorra baleia e o papagaio. Importância da obra. A obra ela apresenta no corpo do seu texto uma forma literária muito usada em textos de 1930 a 1945, época marcada de textos com formações regionalistas. No texto também dá para perceber uma forma sintetizada de como apresenta a sociedade brasileira, além de demonstrar também uma certa forma de opressão política. Muitas vezes no contexto do texto a gente percebe uma forma política de opressão, a conduta opressiva da política brasileira. Outra forma também, uma importância da obra também é porque na obra ela
tem a mostrar as características da seca. Essa seca muito predominante no Nordeste, então ela mostra essa seca nordestina muitas vezes. E por isso que é um livro além importante, pois é um livro muito cobrado muitas vezes em salas de aula. Todos os alunos têm, embora quase todos os alunos tenham conhecimento desse livro. Agora vamos falar sobre o contexto histórico. Vidas Secas foi inscrito no ano de 1938, logo após seu autor ter sido libertado da prisão. Graciliano Ramos foi preso no ano de 1937, sob acusações por defender ideologias comunistas. Na década de 1930, o mundo passava por uma grande crise financeira. Do mesmo modo, cresciam tensões entre duas ideologias opostas, o capitalismo e o socialismo. No Brasil, sob o governo de Getúlio Vargas, iniciava-se a caça aos comunistas, onde levava diversos artistas e também intelectuais a saírem do seu país ou para a prisão. Após sair da prisão, Graciliano Ramos escreveu um conto chamado Baleia, que contava e descrevia a história e a morte de uma cachorrinha da família de retirantes, no sertão nordestino. Com o sucesso desse conto, o jornal em que o autor escreveu encomendou outros contos que obtinham o mesmo estilo. Graciliano escreveu, então, um conto para cada membro da família, ou seja, para o pai, a mãe e os filhos. Então, foi assim que nasceu sua obra mais famosa, chamada Vidas Secas, pertencente ao modernismo brasileiro. Para ser mais precisa, ao segundo tempo do modernismo brasileiro, em que compreendia os anos de 1930 e 1945. Em Vidas Secas, Graciliano Ramos mostra a estética da fome, onde o vaqueiro Fabiano apresenta que sempre foi assim, anos bons, anos ruins, e sempre quando tinha anos bons já esperava, pelo lamentável, a fome e a desgraça que iria aparecer. Mas, mesmo após décadas da escrita desse livro, podemos perceber que a situação não mudou. Hoje estamos vivendo o Covid-19 e podemos perceber que nas regiões semiáridas, no norte, no nosso nordeste, a situação de fome e as condições sanitárias precárias que só mais se agravou com a Covid-19. Clarice Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 na cidade ucraniana de Checheniv. Ela chegou no Brasil em 1921 com mais ou menos 1 ano e meio de idade e ela viveu nas cidades de Maceió, Recife e Rio de Janeiro. Seu nome Clarice ele foi uma das formas que seu pai encontrou de escondê-la de toda a sua família que chegaram ao Brasil. O seu verdadeiro nome é Raya Pinkhasovna Lispector. Ela desde pequenininha estudou várias línguas, era muito boa aluna na escola, gostava de escrever, inclusive fez curso de antropologia e psicologia. Em 1940, ela publicou seu primeiro conto, que foi intitulado como Triunfo. Em 1977, Clarice Lispector ela escreveu A Hora da Estrela, que foi sua última obra publicada em vida. Clarice faleceu no dia 9 de dezembro de 1977, vítima de câncer, e faleceu na véspera do seu aniversário de 57 anos na cidade de Rio de Janeiro. Agora vamos falar sobre a síntese da obra de Clarice Lispector. A Hora da Estrela é um romance que foi escrito em 1977. Clarice Lispector ela criou um personagem fictício chamado Rodrigo, que relata a vida de uma jovem nordestina chamada Macabeia. O narrador ele conta os dramas que Macabeia enfrenta ao se mudar para uma cidade grande. A protagonista Macabeia, ela lida com frustrações cotidianas, seu primeiro amor e as moças com quem divide o apartamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre a narrativa de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Aqui também vamos considerar o enredo, o tempo, o espaço, personagens, linguagem e narrador. O enredo de A Hora da Estrela conta a história de uma jovem alagoana chamada Macabeia. Ela tem 19 anos e que ela se muda, para o Rio de Janeiro.
Ela é órfã, que mal se lembra dos pais e que foi criada por uma tia muito religiosa e moral. O tempo, ele é cronológico, ou seja, os eventos fluem exatamente na hora em que ocorrem. O espaço onde toda a história ocorre é no Rio de Janeiro, mas como já falamos, Macabeia, ela é alagoana, né? Ela é nordestina, mas a maioria dos eventos ocorrem na região carioca. A narração de A Hora da Estrela é composto por dois modos. Em terceira pessoa, quando o Rodrigo passa a contar a história, a trajetória de Macabeia, e em primeira pessoa, quando ele participa da história. A linguagem, ela é um realismo cru, com tons poéticos, na qual a autora ela não consegue fugir. Os personagens de A Hora da Estrela é Macabeia, Rodrigo, Glória, Olímpico, Madame Carlota, Raimundo e a Morte. Importância da obra. Essa obra tem uma característica importante, pois ela traz uma literatura tradicional. Ela, no contexto, a gente dá para perceber que ela rompe essa característica do nordestino, conhecer uma cidade grande. É muito perceptível isso demonstrado durante o texto. E ela tem a característica principal de ter uma grande carga de opressão política. Além disso, foi uma obra que chegou para melhorar o desempenho da autora, muitas vezes conhecida como autora alienada. Muitas pessoas da sociedade brasileira julgavam ela como uma autora que tinha um breve conhecimento sobre essa temática demonstrada no decorrer do texto. E foi uma grande revolução até para a carreira dela, que chegou sobre falar sobre o tema e fez esse belo livro. Agora vamos falar um pouco sobre o contexto histórico da obra A Hora da Estrela. Durante o século XX, o Brasil vivia na época do regime militar. A obra de Clarice foi publicada em plena ditadura, momento esse em que o trabalhador era oprimido por militares que estavam no poder naquela época. Neste sentido, o fundo político das obras de Clarice nunca é óbvio. A Hora da Estrela, por exemplo, tem como plano de fundo o autoritarismo da sociedade brasileira em plena ditadura militar que se iniciava no ano de 1964. No entanto, o tratamento do tema é bastante sutil, mostrando a interiorização da condição do oprimido e também do opressor. Na obra A Hora da Estrela, é possível evidenciar algumas características dos autores da terceira fase do modernismo no Brasil. A obra, portanto, consiste na utilização da análise psicológica mais aprofundada dos personagens, por meio da narrativa, do fluxo da consciência e do intimismo. Na obra A Hora da Estrela, a personagem Macabeia demonstra os sofrimentos que os nordestinos sofrem ao viajar para diferentes regiões, principalmente em regiões do sul do país ou sudoeste, muito em relação ao preconceito linguístico. E isso pode ser visto alguns meses atrás, o que aconteceu no reality, o BBB, o Big Brother Brasil, nessa edição de 2021, onde em uma conversa de Carol Conká e Juliette Freire, a nordestina, que se consagrou campeã do BBB, onde ela foi discriminada e sofreu o preconceito linguístico por ser nordestina e da forma que ela fala. Esse episódio causou grande comoção nacional, principalmente artistas, grande maioria deles nordestinos. É isso aí, galera, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos. No próximo slide temos nossas referências, de onde pegamos para preparar essa apresentação. E é isso aí, galera, valeu!